Gostaria, antes de tudo, de agradecer a presença de vocês, em nome do Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe, projeto que tem se desenvolvido aí nos últimos 3, 4 anos e que conta com algumas parcerias, né, que são materializadas através das bolsas, né, bolsas de iniciação científica e de apoio pedagógico. A ideia hoje aqui é a gente compartilhar algumas informações, né, fruto dessas pesquisas que são desenvolvidas. Agora, mais importante do que esse compartilhamento de informações é também ouvi-los, né? Já temos aí praticamente 1 ano e meio de implantação do novo ensino médio. Aqui tem alunos que estão estagiando, estão no residência pedagógica, no PIBID, já estão percebendo a diferença, né, e os impactos que essa mudança na estrutura curricular tem trazido para as escolas da educação básica aqui de Sergipe. Então, a ideia aqui, como eu estava dizendo, né, era ouvi-los, né, ouvi-las, para que essas informações, né, de professores, estudantes da educação básica e do nível superior pudessem também nos ajudar, né, a fazer as análises que nós temos feito, não só a partir dos dados, né, coletados, mas também das entrevistas que nós temos feito ao longo desse período, né? Por isso que o nome do evento é Diálogos sobre o Ensino de Filosofia em Sergipe, né? Então, a ideia de diálogos pressupõe, né, várias vozes, né, falando sobre um determinado ponto. Então, a ideia básica é essa, né? Então, para poder, digamos assim, iniciar e até, de certo modo, provocar esse diálogo, eu queria convidar os bolsistas, né, do projeto, alguns deles, né? Também espero que contem com a autorização de vocês. Está sendo gravado, né, que a gente vai fazer alguns recortes, né, da atividade de hoje. Mas eu queria convidar Matheus, Brena e Isaac, né, que são bolsistas, né, de PIBIC, de Iniciação Científica, que tem também colaborado para que nós possamos recolher o maior número possível de informações sobre o novo ensino médio em Sergipe, como ele tem impactado no ensino da filosofia. Nós temos também, além do nosso site, nós temos um canal no YouTube que ainda está dando os primeiros passos, por isso que a gente está captando algumas imagens para alimentar de conteúdo. E nós temos o Instagram, né, que tem pouco mais de 1 ano, e para as nossas modestas pretensões, já tem suprido, digamos assim, mais do que o que nós imaginávamos há pouco mais de 1 ano, quando ele foi criado, né? Então, se vocês puderem seguir, fazer aquele momento merchandise, né, a gente agradece. A gente também precisa ocupar esses espaços com informações, né? Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Como o professor falou, meu nome é Matheus Gabriel, né? Sou pesquisador voltado para a área do novo ensino médio, apresentando filosofia do novo ensino médio em Sergipe, né? Eu já venho pesquisando já há um bom tempo essa área, mas a parte que eu estou mais centralizado para poder para pesquisar essa área é o PNLD, né? Que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então, eu vou fazer uma breve exposição, como o professor falou, em relação à questão das mudanças que aconteceram com a chegada do novo ensino médio e falar acerca dos livros que foram adotados aqui na rede estadual de Sergipe, na parte da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, enfatizando um pouco a parte da filosofia, tá? Bom, a mudança do novo ensino médio, ela aconteceu, em princípio, a partir do decreto, né? O decreto número 9.099, do ano de 2017, seguido do edital FNDE-MEC de 2019, que torna os livros didáticos alinhados ao novo ensino médio, né? Principalmente a partir da BNCC e seguindo as competências e habilidades específicas desse documento, certo? E qual dessas mudanças que estão relacionadas ao programa? O primeiro deles é em relação à questão que o livro está organizado em categorias, certo?
De qual forma? Eu não vou abordar de todas as categorias, porque não faz parte central da minha pesquisa toda elas, mas o objeto 2, né, a categoria que ela está organizada em objetos, mas eu vou dar ênfase mais no objeto 2, que é os livros que são divididos por área do conhecimento, que aqui são aqueles livros que mais se aproximam dos livros tradicionais, aqueles livros que eram direcionados exclusivamente para uma única área. Dessa vez, a partir dessa mudança, os livros agora estão divididos por área do conhecimento, né? E a filosofia ela está inserida na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Uma outra mudança que também integra esse novo PNLD é que os livros eles ganharam uma extensão por volumes, que são divididos em 6 livros, certo? E, por último, essa edição ela foi aprovada a 14 livros. Dentro desses 14 livros, duas delas foram selecionados aqui em Sergipe, foi o Moderna Plus, que eu acredito que é conhecimento de alguns daqui, e o segundo é o Diálogos em Ciências Humanas, da editora Ática. Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles rapidamente. O primeiro, que é o Moderna Plus, ele tem cerca de 158 páginas em todos os seus volumes, certo? Ele aborda bastante temas contemporâneos, como as questões da pandemia, e também sobre os problemas relacionados ao neoliberalismo, no sentido prático. Os temas que mais aparecem entre os 6 volumes dessa coleção é ciência, subjetividade, tecnologia, trabalho, sociedade, cultura e política, muita política. E em relação à questão da interdisciplinaridade, é um dos problemas desse livro, né? Realmente existem as 4 disciplinas ali, mas elas não ocorre um certo diálogo entre um e outro, o que isso acaba ocasionando uma certa redução dos outros saberes, que é o que acontece com a filosofia. Bom, o Diálogos em Ciências Humanas, você percebe que ele é organizado em 4 capítulos, diferente do primeiro livro do Moderna Plus, que ele está organizado em 6, né? E isso permite com que os capítulos eles sejam detalhados com a melhor profundidade, mas isso não quer dizer que as disciplinas elas são trabalhadas de maneira pertinente, adequada, tá? Isso que eu vou falar mais para frente. Os temas, né, que também são abordados, eles também se assemelham com o primeiro livro, né? Aqui realmente traz uma questão relacionada à questão dos temas do trabalho, da tecnologia, questões relacionadas ao meio ambiente, e entre outros temas. Na filosofia, a filosofia aqui é o grande problema desse livro. Percebe que o livro ele tem um certo detalhamento em relação aos materiais, às partes específicas da filosofia que abordam a política e a epistemologia, né? Enquanto o mesmo problema que acontece no primeiro livro. A linguagem e a estética elas não são trabalhadas aqui, enquanto a lógica, a ética, a metafísica, enfim, elas são as menos aplicadas nesse material. Bom, basicamente, esse é o ponto rápido que eu queria tratar em relação ao PNLD, que é a parte da minha pesquisa. Boa noite. Eu sou bolsista da Fabtech, com o professor Christian há mais ou menos 4 meses. E a minha pesquisa é voltada para o itinerário formativo, curricular. Eu estou pegando todos os currículos referencial do Brasil, estado por estado, mas hoje Christian pediu para mim falar só sobre o itinerário formativo de Sergipe. Em 2016, foi proposta a reformulação do novo ensino médio por várias justificativas. Algumas delas foram que o atual ensino, o antigo, né, era pouco atraente e que era desconectado com a realidade dos alunos e que não era voltado para o mundo do trabalho. Então, para tornar o ensino mais atraente, ser mais voltado para o mundo do trabalho, foi proposto os itinerários formativos. De acordo com a DCN, que são as Diretrizes Nacionais para o Novo Ensino Médio, no artigo 12, no parágrafo 4,
que fala especificamente sobre o itinerário formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Ele fala assim, cito, aprofundamento de conhecimento estruturante para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arrojo curricular que permita estudo em relações sociais, modelos econômicos, processo político, pluralidade cultural, historicidade do universo, do homem e da natureza, dentre outros, considerando o contexto local e a possibilidade de oferta pelo sistema de ensino. De acordo com isso, a gente vê que as ciências humanas e sociais aplicadas têm que estar alinhado com o contexto social do aluno e como o trabalho, mas isso também está implicado na possibilidade de oferta do sistema de ensino. Então, a escola só vai ofertar se ela tiver a possibilidade de ofertar esse itinerário. Agora, voltando mais especificamente para o itinerário curricular de Sergipe, o itinerário curricular de Sergipe ele tem 7 tópicos, que são 7 itinerários, e entre eles estão o Núcleo de Estudo da África e da Diáspora dos Povos Indígenas, o Estudo Sergipano, Observatório da Juventude, Laboratório de Estudo sobre a Urbanização da Cidade, Meio Ambiente, Observatório de Mídia e Democracia, Simulador da ONU e Cidadania e Direitos Humanos no Brasil. Esses foram 7 itinerários que estão lá no currículo de Sergipe. E a partir do mapeamento que eu fiz da presença da filosofia nesses itinerários, eu encontrei que desses itinerários, desses 7, apenas 4 têm a presença da filosofia, que são especificamente esses conteúdos, tipo democracia, cidadania, epistemologia, estudo de gênero, corpo, imagem, ética, pós-verdade, relações do eu e do outro, identidade, alteridade, liberdade, sujeito de direito. Então, foram esses os conteúdos que eu encontrei que estão presentes nos itinerários formativos, que são nos itinerários de Núcleo de Estudo da África, da Diáspora dos Povos Indígenas, do Observatório da Juventude, Observatório de Mídia e Democracia, e, por último, Direitos Humanos. Então, dos 7, 4 tem filosofia e 3 não tem. E também, a partir desse levantamento de dados, como eu já tinha dito, várias vezes se repete lá ética, várias vezes se repete política, várias vezes se repete democracia, e tem vários conteúdos de filosofia que é esquecida, como o Matheus já falou no livro. Os itinerários seguem aquele mesmo esquema que está no livro, que não tem metafísica, não tem lógica, não tem niilismo. Esse conteúdo de filosofia não tem, só tem ética, política, democracia, liberdade, tem estudo de gênero, tem identidade, o eu, o outro, alteridade, liberdade, sujeito, mas metafísica foi esquecida, lógica, não existe. Esse do conteúdo de filosofia tudinho foram esquecidos. Então é isso, gente. Foi isso que eu fiz, esse levantamento de dados a partir do currículo de Sergipe. Sou bolsista do PIBIC, me chamo Isaac, e vou apresentar um pouco sobre como estão as matrizes curriculares em alguns institutos, enfim. Por exemplo, começamos por aqui, pela UFES, no CODAP, são 45 de carga horária semanal, semestral de filosofia no primeiro ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio são 30, e no terceiro ano do ensino médio não tem filosofia. Tem também a proposta do Sintese, que tem apenas uma aula por semana, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Tem o Instituto Federal de Sergipe, que tem uma carga horária de filosofia de 40 aulas e 33,33 de carga horária, na maioria das grades dos cursos, né? Porém, tem alguns cursos que tem a primeira oferta de 40 aulas, e tipo, no primeiro semestre, e no segundo não tem, e no terceiro tem tipo 80 aulas e 66,67 de carga horária. Seria tipo uma diferença em alguns cursos. E tem a portaria da rede pública estadual, vai ter 2 aulas semanais de filosofia no primeiro e no segundo semestre. No segundo ano do ensino médio, terá aulas apenas no terceiro semestre. No quarto semestre não vai ter. No quinto semestre vai ter 2 aulas semanais e no sexto semestre também não vai ter aulas. Então vai ser com carga horária total de 160 horas.
E é basicamente isso que ficou as matrizes curriculares. Como vocês sabem, o currículo tem dois componentes, né, dividido em dois troncos, digamos assim, né? A formação geral básica comum, que é a BNCC, e os itinerários formativos, né? O que pode ser diagnosticado, pelo menos hoje, por a gente, do que se refere à formação geral básica comum, é essa carga horária que Isaac apontou em 3 redes diferentes. A nossa, aqui do Colégio de Aplicação, né? A dos institutos federais, que praticamente, né, a gente está aqui com o Kleber, pode até falar depois, Kleber, dar mais detalhes, e a rede federal, ou a rede estadual, né? Eu vou tentar agora, nesse segundo semestre, com eles, ver se a gente consegue coletar dados das escolas particulares, pelo menos aqui de Aracaju, para poder fazer esse contraponto. Mas é um desafio, porque colégio particular, para ter acesso à informação, talvez não tenha a mesma facilidade que temos na escola pública. E o outro tronco, digamos assim, do currículo são os itinerários, que foi a exposição que Brena expôs, né? Eu só queria fazer 2 acréscimos, porque o currículo de Sergipe, no caso da rede estadual, espelha muito o que nós temos visto na esfera nacional, né? Pelo menos esse ciclo da formação geral comum. Não sei se vocês perceberam, Brena está fazendo um levantamento agora nacional dos itinerários formativos, para tentar identificar onde tem filosofia. Então, são 27 redes estaduais, cada uma mais complexa do que a outra. Então, um trabalho, né, bastante divertido, para não dizer outra coisa. Mas, assim, o que é que a gente tem percebido nessas impressões iniciais, pelo menos da formação geral básica comum? Aquelas 5 grandes áreas da filosofia, que está lá nos parâmetros da formação da graduação, né, ética e filosofia política, epistemologia, estética, lógica e metafísica, pelo que Brena falou, e a gente percebe isso também nacionalmente, está se restringindo, no caso de conteúdos de filosofia ética e filosofia política. Um pouco de epistemologia, mas as outras 3 grandes áreas praticamente estão sumindo do currículo oficial com o novo ensino médio, o que é uma tragédia. E o outro fato também que acho que merece ser compartilhado, e isso foi a gente que fez, né, nacionalmente, pela primeira vez, acho que é bom a gente registrar, a questão da carga horária da filosofia, né? Se aumentou ou se diminuiu nessa formação geral básica comum. E nós fizemos esse levantamento, isso ainda no ano passado, né, já foi divulgado, então já saiu na página da ANPOF, foi divulgado inicialmente no congresso da ANPOF ano passado, analisando o currículo oficial dos 27 estados, né, foi até Maíra, que está aqui, que fez, né, que na época era bolsista, está aqui com a gente, até nos abandonar, e quem agradeço mais uma vez, pelo trabalho, né. A gente percebeu o seguinte, que dos 27 currículos oficiais, das matrizes curriculares dos estados, das redes estaduais, em 15 estados houve uma redução da carga horária de filosofia. Então, reduziu os conteúdos e reduziu a carga horária destinada à filosofia. 10 estados manteve a carga horária que tinha anteriormente e 2 estados ganharam carga horária. Curiosamente, um desses estados foi Sergipe, o outro foi Amapá. O paradoxo dessa situação é que aumentou a carga horária das escolas do ensino médio, porque na educação em tempo integral, como é que você aumenta a carga horária dos meninos e das meninas na escola e diminui conteúdos, né? A carga horária dos conteúdos científicos e os conteúdos científicos, né? Isso é tão forte que, recentemente, saiu uma matéria no jornal o Globo, acho que tem uns 3 meses, inspirado nesse estudo que nós fizemos, né? O jornalista entrou em contato com a gente e ele fez essa análise com as outras disciplinas, né? Então, o banco de dados que nós temos, nós cedemos para o jornal, para o jornalista, para ele fazer isso com as outras matérias. E foi constatado também que aconteceu isso nas outras matérias, com exceção de português e matemática. Então, na média, física, química, biologia, educação física, sociologia, etc., teve uma redução de até 40% da carga horária. Filosofia só não perdeu mais carga horária porque em muitos estados só tinha 1 hora por semana por ano. Então, não tinha como reduzir, mesmo assim reduziram, né? Mas, por exemplo, história, que normalmente são 2 horas por semana, teve redução, né? Física. Então, assim, geografia. E esse levantamento que ele fez, isso está publicado no jornal o Globo. Enfim, então acho que são essas informações nacionais, né, para reforçar um pouco do que está acontecendo aqui em Sergipe. E a gente espera, né, com a finalização desse levantamento que Brena está fazendo,
né? Acho que lá para agosto, setembro, a gente ter esse raio-x dos itinerários formativos, nacionalmente. Nós já temos o de Sergipe, né? Mas a gente está com essa ambição, né, de fazer nacionalmente e estamos devagarzinho, porque a gente vai saber o tamanho do estrago que esse novo ensino médio causou, não só na carga horária, mas também nos conteúdos da filosofia a partir das reformas ocorridas por conta do novo ensino médio. Bom, então está aberto aí, colegas, para também vocês falarem, né? Porque a ideia, como eu disse, é diálogo. Porque eu sou estudante aqui da UFES de Letras Espanhol e nós estamos mesmo sem lugar para trabalhar, né? Porque agora a prioridade é inglês. O espanhol está sendo... Sergipe ainda continua, mas ninguém sabe até quando, né? Então, são essas prioridades que foram feitas em relação ao ensino médio. E como eu tenho na minha casa professor de filosofia, né? E eu sinto assim que a carga horária ela foi muito modificada realmente, porque no meu tempo, como eu ministrava aula de filosofia, eu tinha mais tempo para trabalhar com meus alunos, e agora esse tempo está bem reduzido também. Eu tenho verificado isso. Então, era isso que eu queria só acrescentar. Eu me chamo Maíra, eu sou do curso de Ciências Sociais. Eu queria falar mais ou menos sobre essa questão da não adesão ao currículo, sabe? Por exemplo, eu tive a oportunidade de estagiar em uma escola que tinha 3 aulas semanais de filosofia e sociologia. Então, isso mostra como, por exemplo, o currículo ele está sendo um tipo de faz de conta, onde a gente está adequando às nossas realidades. Por exemplo, pegando o horário que é destinado a outras disciplinas, aos itinerários, para tentar encaixar e suprir de alguma forma os conteúdos que foram retirados com a reforma. Então, quando a gente discute muito como é que isso vai acontecer, mas na real está todo mundo tentando encaixar a BNCC dentro das suas realidades sem ter orientação, né? Porque, por exemplo, até início desse ano, a maioria dos alunos não tinha o livro didático, o novo livro didático, e aí a gente tinha que, por exemplo, mandar pelo WhatsApp, ou imprimir, ou copiar no quadro, como eu já fiz. E aí é mais uma questão da gente tentar adequar a BNCC à nossa realidade, que já era ruim, né? E aí ficam essas questões aí no ar. Eu sou professor da rede estadual. Agora, assim, em relação à questão de carga horária, né? Eu acho estranho isso aí, porque nós temos uma matriz curricular que é obrigatória a cumprir nas escolas estaduais, que é o Conselho Estadual que delibera sobre esse assunto e estabelece uma matriz curricular. Nós, em filosofia, tivemos um acréscimo, passamos de 120 horas para 160 horas nos 3 anos de ensino médio. Tem que relatar, assim, a verdade, né? Muitos estavam tendo que lecionar no ensino fundamental para poder fechar a carga horária. Aqui em Sergipe, eu já falei até com o Crista, parece que ficou na rede estadual como um todo. Estou estranhando esse relato, assim, mas é bom a gente investigar. Como um todo, houve algo favorável para muitas disciplinas. Por quê? Porque a forma que foi colocada o itinerário formativo, que aqui chamam de trilhas, ela colocou de uma forma que o aluno, no ensino integral, com o ensino integral, né, são 4.500 horas nos 3 anos. Dá numa faixa de 2.700 horas aulas nos 3 anos da trilha. E o Estado colocou a obrigatoriedade de ofertar no mínimo 2. Mas quase todas as escolas ofertam 4. Na minha escola tem trilha de humanas, trilha de linguagem, trilha de natureza e trilha de matemática. O aluno ele é obrigado a escolher 2, porque cada trilha no final do final do ensino médio dá numa faixa de 800 horas, mais ou menos. Não, dá mais, 800 horas. Não dá para fechar a carga obrigatória, tem que escolher 2 trilhas, porque também no integral daqui de Sergipe tem uma parte diversificada e a BNCC. São 3 matrizes, digamos assim, né? Parte diversificada do integral
BNCC e a trilha, né? A nossa trilha, que a gente escolheu agora, realmente, o professor tem que penar para saber uma trilha que tenha conceitos de filosofia, que realmente se envolva com a filosofia, né? Porque tem muita coisa que é um distanciamento. Por exemplo, trilha de jornalismo, tem muita gente que escolheu, de humanas, que quase você não vê nada de... Essa que nós escolhemos, que é superar desafios, é de humanas, ela tem que o aluno só vê no segundo ano. Ele começa na trilha no segundo ano. O primeiro ano ele tem que ver de todas as áreas aqui no estado. É o que a gente chama de trilha de aprofundamento. Aí no segundo ano ele escolhe as chamadas áreas, né? Geralmente quem é de humanas escolhe humanas e linguagem, para poder fechar a carga horária. Aí a nossa tem ética no primeiro semestre, política no segundo, estética no terceiro e determinismo, liberdade no quarto semestre, que corresponde cada semestre, 2 semestres é o segundo ano, terceiro semestre seria o terceiro ano, quarto também terceiro ano. Né? Então, aqui no estado, tá meio, eu acho, assim, eu sou professor da rede no sentido de escola integral, né? Ficou muito diferente da realidade do Brasil. Quando cumpre, né? A gente teve um acréscimo de carga horária que foi favorável. Pô, quase nunca consegui fechar uma carga horária só com... Foi esse ano, praticamente. Tinha equipe fundamental. Agora, é uma realidade mínima, né, em relação ao Brasil. Eu sei que pelo país está terrível a coisa, né? E aqui, como você falou na questão da escola particular, ninguém está cumprindo a matriz curricular. Eu já lhe adianto isso. Proposta pelo Conselho Estadual da Educação, que está lá. É isso. Só um testemunho nesse sentido, né? E nossa realidade também não é diferente da do colega do Estado, né? Que nós temos vários cursos técnicos integrados, né? Na forma integrada ao ensino médio. Alguns cursos têm filosofia nos 3 anos, outros não. Outros, assim, alguns ofertam só no primeiro e segundo, às vezes segundo ou terceiro, às vezes todos 3. Mas é porque todos os institutos federais têm autonomia para elaborar seus projetos pedagógicos e não segue o currículo do Estado. Inclusive, eu sou responsável pelo Centro de Educação Básica aqui em Sergipe e a orientação que nós temos é que nós temos autonomia de fazer como a gente quiser, entendeu? Então, cada curso tem seus professores de suas áreas e eles dão mais ênfase nos seus itinerários formativos. Menos ênfase para a formação geral básica. Boa noite, sou Carlos. Fiz um mestrado aqui em estética, né? Sou aluno de filosofia, graduação. Fui professor da rede estadual. E eu ainda cheguei a pegar o primeiro ano do novo ensino médio, né? E eu, especializado na área de estética, não vi, como os colegas constataram, não ter essa área no novo ensino médio. E outra coisa que eu bato muito na tecla... Deixa eu entender, você não viu estética faltando, como eles você confirmaram. Isso. Isso. Confirmei como eles constataram na pesquisa. E uma área que eu bato muito, que não é do meu interesse, mas foi importante na formação e na própria forma de pensamento, foi a lógica. Porque eu parava um bimestre no antigo só para expor lógica. Porque eu via que, eu posso estar errado, era uma forma sistemática e com método de você pensar com o mínimo possível de erro. E no novo ensino médio, para além da estética, eu via que ficar sem lógica, eu pensava, que cidadão a gente vai formar? Porque, eu também posso estar errado, o ensino de filosofia no ensino médio, a visão que eu tenho é de formar o professor. Isso fica para o ensino superior. Mas a gente tem a obrigação de ensinar os jovens a pensar. E como eu falei, pensar com o mínimo de erro possível.
E você ter uma das grandes 5 áreas de filosofia, uma delas lógica, e você não ver ela exposta, não expor ela, aí eu pensei, a gente realmente está formando meros operários, técnicos. Inclusive, isso hoje em dia já abrange o ensino superior. Porque o que a gente mais vê hoje em dia são cursos do ensino superior sem o que antigamente tinha introdução à filosofia. Eu posso estar errado, mas eu acho que tem todos os cursos. Seja o policial, o delegado, no âmbito de ensino superior, ou o próprio médico, o enfermeiro-chefe, eles simplesmente, se você baixa a tela do computador, acabou o profissional. Porque ele não tem pensamento autônomo e não consegue alçar um pensamento crítico, analítico. Porque ele fez um péssimo ensino médio, por não ter filosofia, mal ter filosofia, ou outro professor que não é da área dá a matéria, e quando chega aqui, para se especializar, ter a técnica na sua profissão, ele não consegue pensar, porque também não teve a oportunidade de ter introdução à filosofia aqui. Então, das 5 áreas, a produção formada em estética, eu acho que dispensa a lógica, como está no ensino atual, é assim como tivemos uma devastação na pandemia, em termos de aproveitamento escolar, o que a gente vai ter de gente que já não pensa em ter oportunidade de ter contato com a matéria que deveria fazer você pensar, a gente vai ter uma sociedade pior do que a gente tem hoje. É isso. Só para provocar. Apesar de eu ter falado da questão da carga horária, eu corroboro todo a pesquisa dos jovens, porque realmente a lógica sai, né? A questão dos assuntos, eles são muito superficiais. O pior que, mesmo com uma hora que nós tínhamos antes, aqui no estado, né? Com uma pseudo-aumento, digamos assim, né? Está muito superficial. Os temas são muito... não tem profundidade. Lógica mesmo a gente, no caso, a gente aplicava muito do 2º ano. O silogismo nem estava na lógica proposicional nem quantitativa, mas entrava um pouco. Hoje, nada. Sumiu completamente. Porque, como foi falado aí, 2º ano só tem no 1º semestre. Aí não tem. Tem cada série, tem no semestre e não tem no outro. É um tiro preciso, mas que fica uma lacuna. Mesmo com a chamada trilha que nós temos aqui no estado, eu estou achando realmente incipiente em relação à profundidade. Os livros são muito fininhos, superficiais. Se você não fizer algo paralelo para tentar dar um suporte maior, perde o sentido de profundidade que a filosofia deveria proporcionar, né? Quando você começa a entrar no assunto, ele acaba. Vamos. É muito Twitter. É o Twitter da filosofia. Só para complementar, lembrei agora, vi uma entrevista no Roda Viva do atual ministro da Educação, e ele mesmo réu confesso que não está de acordo com a diminuição da disciplina da BNCC, da sua carga horária. Ele acha que deveria ter um aumento, e isso não aconteceu. Então, ele também, é claro, é contra a revogação, mas nesse ponto ele réu confesso. Deveríamos ter aumentado a carga da BNCC e não diminuído, né? Matérias com apenas um semestre no ano no 3º ano, né, do ensino médio. Foi falado em relação a essa mudança desse ensino médio. O senhor soube de alguma coisa que já tenha saído na imprensa sobre isso? Boa noite, sou Yaron, sou estudante aqui da graduação da UFES. Respondendo um pouco a sua pergunta, no Congresso da UNE, o ministro da Educação falou, né? E a todo momento, dentro do Congresso, fui. Estava lá presente, ouvindo ele falar. E aí, em nenhum momento ele tocou no assunto da revogação. Nem ele, nem Lula. E a todo momento a plateia estava perguntando, né? Revoga tal, e ele não tocou no assunto. Então, meio que eu acho que essa questão ainda está em análise e eles não querem falar ainda para fora, né? Mas eu espero que seja revogado, até porque é um governo que, como o próprio colega falou, eu confesso de que sobre o ensino médio é prejudicial à própria educação. Então provavelmente vai ter algum ajuste, não é revogação inteira, né? Porque até como eventos passados, acho que Matheus falou sobre isso, né? Sobre a revogação, é até um caminho meio
inviável, né? Até difícil de acontecer, porque seria um retrocesso para algo que já não era bom antes. Então, meio que voltar seria complicado. Mas é isso. Agora passando para outro questionamento, seria para mais os professores mesmo, né? Seria se a filosofia dentro do ensino médio antigo, mesmo tendo essas oportunidades durante todo o ano, pelo menos 1 hora mensal de aula, os alunos já não tinham, ou pelo menos não demonstravam tanto interesse, essa diminuição da carga horária dentro do ensino médio tende esse interesse por filosofia a diminuir? Ou esse é uma percepção minha e os alunos tinham interesse antigamente? Eram mais ativos, eram mais coisas? É mais uma pergunta aos professores no geral, né? Uma experiência. Porque eu, enquanto representante docente dentro do curso, eu fico preocupado com os alunos que entram no curso, né? Porque, apesar de alguns terem uma experiência prévia, terem um contato no ensino médio, a maioria entra não como primeira opção, nem como, ou pelo menos teve a disciplina do ensino médio, ou aprofundou no ensino médio. Teve um contato incipiente, como o colega falou, de lógica, né? Incipiente com a filosofia, e por outras coisas, por algumas frustrações, acabou entrando em filosofia. Então, qual é a perspectiva dentro desse ensino médio da filosofia, né? Do interesse do aluno pela filosofia, ou da criação do interesse? Eu acho que, na verdade, o Yaron fez várias perguntas e todas elas são difíceis, né? Eu acho que a primeira coisa é que a gente tem muito menos poder do que os alunos pensam, né? A gente não é consultado sobre o que seria melhor de acontecer na escola, entendeu? Com relação ao ensino de filosofia. Eu nunca fui consultado, por exemplo, né? E já trabalhei no Estado, tudo, né? Eu diria que essa questão do interesse, né? Esse é o maior engano do mundo, né? Você vai sair por aí perguntando para os alunos, né, o que eles se interessariam e a depender do que eles se interessassem, a gente então mudaria as disciplinas, os conteúdos, né? Isso é, para mim, pelo menos, uma bobagem muito grande. Eu diria que assim, onde a escola funciona melhor, eu acho que ela está mais próxima do que é mais tradicional, eu diria. Não é que eu sou um cara tradicionalista, mas eu acho que assim, onde a escola funciona melhor, eu diria, é onde ela muda menos, né? Esse monte de mudança também atrapalha muito. Até para nós mesmos, como professor, eu já fui professor do Estado também, né, de São Paulo. Quanto mais mudança, mais tempo você leva para se adaptar. E tem a produção do material também, isso dificulta muita coisa. Imagina o gasto, né, de energia que é você ficar preparando o livro didático cada vez com um programa diferente. Eu, por exemplo, não entendo boa parte do que vocês falam sobre ensino de filosofia hoje, né, porque a maneira de tratar do ensino de filosofia já ficou tão diferente que eu já nem sei direito do que vocês estão falando, por exemplo, tá? E eu diria o seguinte, que o que acontece com a filosofia, é claro que para nós da filosofia é muito mais perceptível, mas isso aconteceu com a maior parte das disciplinas. Eu, por exemplo, acho uma coisa gravíssima, veja, não é que eu acho grave, eu acho gravíssimo, né, que a gente pense que os alunos devem esperar mais para poder realizar exercícios que envolvem mais abstração. Entendeu? Eu acho isso um defeito grande demais. Eu acho que a gente atrapalha demais os alunos de se inserirem na vida atual se a gente adia demais o aprendizado de conceitos abstratos, entendeu? De raciocínio abstrato. E aí eu vou falar com relação, por exemplo, à matemática. A gente vive num mundo tão cercado de tecnologia que, para mim, por exemplo, né, ter tirado estudo dos números complexos, né, da escola, eu acho um absurdo, né? Não ter aula de derivada e integral, mas o que aconteceu com a filosofia é muito próximo do que aconteceu com a matemática também. Se é difícil, né? Se é difícil, se envolve muita abstração, vamos tirar. Os alunos não se interessam por isso. E isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia, porque para você viver no mundo de hoje, você precisa entender dessas coisas, né? Assim como a filosofia, né? Assim como lógica, assim como epistemologia. Você não aprendeu boa história da ciência, como é que você vai lidar com o mundo de hoje? Né? Você não aprendeu o mínimo de lógica, como é que você vai pensar o que está acontecendo, por exemplo, com a inteligência artificial, que é a discussão do dia? Pô, mas você não sabe nem
binário, você não sabe nem o que significa binário. Não é? Então, e isso também está na universidade também. A gente passou por isso aqui. Né? Quem faz letras hoje não vê mais latim, entendeu? Você faz português, não vê latim 1 e 2, né? Você faz, não vê grego 1 e 2. O pessoal da filosofia não tem nenhum contato com latim nem com grego mais. E aí filosofia antiga e medieval, né, para quem tem alguma consideração, pelo menos, né, para a história da filosofia, fica muito difícil de aprender, eu acho. Né? Então, como se a gente aprendesse língua moderna, né? A gente já não sabe nenhuma língua moderna e também não sabe nada de nenhuma língua antiga. Como é que você vai aprender língua portuguesa? Né? Como é que você vai aprender espanhol se você não teve um... Entendeu? Essas coisas todas. Então eu diria o seguinte, tudo isso está associado a uma falácia grande que atinge a universidade também, entendeu? Que quanto mais fácil e mais agradável para o aluno, melhor. Não tem que ser assim, não. Cálculo, né? O pessoal aqui da engenharia está passando pelo mesmo processo. Os alunos, entendeu, fizeram um movimento para tirar cálculo 1 e cálculo 2. Agora você tem assim, você tem, como é que eles falam agora? Veja, o cálculo que os alunos têm agora já não é o cálculo que eu tive, por exemplo. Então você tem pré-cálculo, entendeu? O cálculo 1 agora é pré-cálculo, tá certo? Ou seja, é o cálculo que o pessoal tinha naquilo que a gente chamava de colegial, né? Lá no 3º ano do colegial, aquele básico de derivada integral. Então, o que a gente está fazendo? A gente está só adiando. Só adiando. Daqui a pouco o pessoal vai aprender cálculo 1 e 2 só no mestrado. Só no doutorado, entendeu? Trabalho com um professor da área de estatística e matemática lá no IFES, e ele estava comentando comigo que todo ano está se repetindo. 80% reprova em cálculo 1 de graduação. 80%. Ele disse, na minha época, Kleber, aqui na UFES, a gente tinha cálculo 1, 2 e 3. Nós tínhamos 1, 2 e 3. Agora só tem 1 e os alunos estão reprovando. 80% reprova em cálculo 1. Aí eu fui ver lá e, de fato, é isso. Nós comprovamos isso. Aí tá um absurdo. Me chamo de Narto, sou aluno da graduação. Eu não sei se eu chamo de questionamento, complemento, pergunta, mas ouvindo um pouco a conversa de vocês, parece que sempre vai se desenvolvendo para algo mais complexo, tipo, analisa o novo ensino médio, volta para o antigo. Tem, desde a mudança da grade na universidade, tem o ensino, tem as novas tecnologias. É sempre um outro problema que vai complementando. Olhando como um aluno, desde criança até a experiência na graduação, e também já trabalhando não só com um adolescente, mas como criança, do meu ponto de vista, vejo que vem de um sucateamento geral. Porque, por exemplo, se formos pegar do 5º ano para o 6º, complementando o primeiro com o Piauí, eu fico entre o ensino tradicional também, mas entendendo que o avanço hoje em dia está muito grande, tecnologia. Você pegar uma criança do 5º ano ao 6º ano, o contato que ela tem com tecnologia é muito maior do que tínhamos antigamente. Hoje em dia, você pegar um jovem e ele não escreve tanto. Ele mexe numa tela do celular. Então, o analfabetismo é grande. Aí, complementando junto com você, desculpa, eu não lembro não. Mas, se você realmente baixar a tela do computador de uma pessoa, ela vai escrever tão bem quanto escreveria no computador? Não vai, porque o modelo ortográfico ali automático facilita a vida dessa pessoa de uma forma tremenda. Adiar cálculo 1, cálculo 2, e atualmente temos 8 disciplinas de leitura e composição de textos, eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que menos gosta da grade do nosso curso de licenciatura, porque para mim eu sempre vou olhar da perspectiva que isso daqui é bacharel. Tivemos uma leve mudança na ordem, assim, no ensino, mas, por exemplo, a quantidade de alunos que temos de PCD no curso de licenciatura, não só de filosofia, mas de outros também, espanhol, pode ter a certeza. Não temos aulas direcionadas para a educação para esse grupo. Podemos ter em pedagogia, mas você vê que a grade não mudou, mesmo passando vários tempos. Então, sempre desde o 5º ano ao 6º ano, até o ensino médio e graduação, vários problemas. Que volta de novo às escolas. Se perguntar a qualquer pessoa mesmo, eu tenho quase certeza que ela vai falar: o que precisa melhorar no ensino médio? Estrutura, prédio, alimentação. Mas o que mudaram foi a grade. Não é como se o antigo tivesse dado certo, é porque ele nunca parece que teve a chance de dar certo.
Aí por isso que eu digo que é mais uma opinião e um achismo, né? Muitos podem pensar o contrário e tudo mais. Outro quesito da tecnologia é que temos a inteligência artificial hoje em dia. O que ela pode fazer, o que ela já demonstrou fazer e onde ela pode chegar, está em um nível em que cada professor tem que se atualizar. Não dá mais para só ficar com a aula, uma leitura, para um aluno do ensino médio. Eles não vão prestar atenção. No momento que você pegar um livro para um aluno, é quase certeza que pelo menos 5 vai mexer no celular, dormir. Filosofia, em certo ponto, nunca atingiu tantos números de alunos. Acho que quem está na graduação mais novo deve concordar, né? Quantos alunos de filosofia ficavam acordados durante a aula? Até os professores podem falar isso também. É mais disso. Eu concordo com o Piauí que realmente ficar mudando gera um grande problema. Mas não se adaptar como professor, mesmo sendo um novo ensino médio ou um antigo, só vai ser uma direção de culpa. Vai culpar os pais, vai culpar a estrutura, vai culpar o ensino, vai culpar o antigo, vai culpar o que depois, entendeu? Em relação a essa sua fala, né? Eu me pergunto o quanto você tentar se utilizar da tecnologia, de alguma forma tornar esse conteúdo simples, não acaba deixando de lado toda a abrangência que ele tem. E aí eu lembro da fala do Piauí também nesse sentido abstrato, que a gente vai deixando. O quanto tornar esse conteúdo simples não deixa com que o aluno possa pensar dessa forma abstrata, entendeu? Conseguir ter um raciocínio maior, ou pelo menos tentar um raciocínio maior. Então, quanto que esse simples não reduz o conteúdo, assim. Eu não acho que precisa deixar simples. O conteúdo, quando a gente trabalha em filosofia, não quer dizer que ele tem que ser o mesmo modelo desde antigamente. De forma nenhuma, para mim, precisa ser simples. É mais, sei lá, mais de 1.500 anos de filosofia que a gente possa ter. Em 3 anos, eu acho que não dá para você dar toda essa forma de maneira aprofundada. Aprofundada não dá. O método, para mim, tem que ser mais claro para o aluno. É direcionar. Uma aula que eu recebo na universidade não é a mesma aula que eu posso transferir para um aluno do ensino médio. Um aluno do ensino médio não vai conseguir explicar para a criança o que ele está estudando. É mais tornar palpável, mas ainda assim não é tornar simples. Ética na tecnologia ainda é um assunto filosófico, mas em um mundo moderno. Como política e pseudociência, atualmente é um assunto que deve ser tratado com constância. A quantidade de tio, primo, amigo que caiu em fake news, que acredita em terra plana, por causa de argumentos da pseudociência, é enorme hoje em dia. Mas não é tornar simples, é você tornar palpável, acessível e moderno. Eu sou egresso do curso de letras aqui da UFES. Como já foi comentado várias vezes sobre a mudança, eu trabalho numa escola pública lá no bairro Santa Maria há mais de uma década, na parte da administração. Converso com os professores diariamente, converso com os alunos, com a parte diretiva. A minha opinião nessa parte aí da mudança, como o professor Piauí bem falou, ela causa realmente um problema muito grande entre os professores, né? Seja naqueles que estão se aposentando, porque existem muitos que estão encerrando a sua vida na sala de aula, sejam daqueles novos professores que estão chegando agora na parte da escola pública, que é a área que eu conheço bem. Essa mudança, eu fico pensando como é que esses professores eles conseguem fazê-la e passar todos os conteúdos para o aluno com a qualidade, com a modernidade, né? Com a parte agora que é necessária ser colocada na parte tecnológica e tudo mais. E fica uma pergunta: esses professores, eles têm essa capacidade, né? Foi dado a eles os instrumentos, né? A parte teórica, enfim, toda uma gama que é necessária para que o professor faça e se adapte a essas mudanças. O governo impõe mudanças, elas, para que seja modernizado o ensino, são necessárias, porém esses professores
que são realmente os guerreiros que estão na linha de frente, são esquecidos. Muitas vezes eu vejo também, em alguns momentos eu chegava na escola, perguntava pelo professor de filosofia e não existia professor de filosofia lá. Era um professor de história que dava aula de filosofia, sociologia, enfim, né? Tem esse também problema nas escolas públicas, a falta de professores qualificados. Então, essas mudanças, elas causam vários tipos de problemas e que a universidade, os conselhos, esse tipo de debate aqui são muito importantes e que seria bom que mais pessoas da área da educação, como esses professores mesmo que eu conheço dia a dia, já vêm já alguns desmotivados, né, por conta de tantos problemas. Então, as mudanças realmente causam muitos problemas e provavelmente não serão resolvidos em pouco tempo. Deixa eu já corrigir um pouco, né, a minha fala. Eu acho que essa fala que eu fiz também tem a ver com um pouco do que a gente está questionando aqui, né? Então, assim, acho que o Christian, né, e os orientandos deles trouxeram foi um pouco de qualificação do discurso, né? Que a gente precisa de qualificar, né? A gente não pode ficar só no eu acho, né, tal, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo na educação que já está estudado. A gente pode falar, inclusive, em termos de percentual, né? Então, isso já aconteceu, né? Tá certo? E é isso que eles estão fazendo aí, né? Agora, às vezes eu acho que a gente esquece o seguinte, né? Eu já me deparei com essa realidade algumas vezes, né? Eu lembro que eu estava num evento de medieval na Argentina e agora mesmo a gente foi convidado para um evento na Espanha e era o seguinte, né? Os dois eventos trazem a mesma coisa que talvez seja bom vocês ponderarem um pouquinho, né? Quando a gente estava na Argentina, eles estavam fazendo um evento que era um balanço de quanto de filosofia tomista, porque era um evento medieval, quanto de filosofia tomista tinha sido produzido na América Espanhola. Eles tinham uma tradição de 300 anos já de produção de filosofia tomista. Ou seja, eles já tinham universidade, entendeu? Há 400 anos, e essas universidades funcionaram há 4 anos, tinham produzido muita filosofia tomista. Então já dava para fazer um levantamento, entendeu? Nas bibliotecas. O Brasil, o que o Brasil tinha? Não, a gente não tinha nem universidade. Tá certo? Então na Espanha foi a mesma coisa, né? A América Espanhola tinha um monte de estudos, né, de filosofia, não só medieval, porque no caso da Espanha eles não estavam se perguntando pela medieval, mas eles queriam saber quais escolas medievais, contemporâneas, entendeu? Estavam acontecendo na América, e isso acontecendo na América Espanhola. Então, acho que uma coisa que às vezes a gente esquece é que no Brasil, me desculpe, mas a educação é uma coisa que está acontecendo muito recentemente, né? A gente comemorou agora há pouco 70 anos de existência do departamento, com todas as fragilidades que a gente viu, fechamento e tudo, né? Que é o mais antigo de Sergipe. Exatamente, exatamente. O curso mais antigo de graduação que já sofreu fechamento aqui tem 70 anos. Então, veja, educação não é uma realidade brasileira com a qual a gente esteja acostumado. Agora, quando o Fernando Henrique terminou o governo, 54% das crianças só estavam na escola. Entendeu? É desse país que a gente está falando, né? 54% das crianças estavam na escola, né? A gente conseguiu chegar a 92, 93% das crianças na escola. Então, é claro que o Brasil é esse país sui generis, entendeu? Né? Não é que só que está faltando professor de filosofia, né? Eu sei que, claro, a gente está muito interessado na falta de professor de filosofia na escola, claro, né? Porque devia ter mesmo, mas a outra coisa é que nós, de fato, não... A educação é uma coisa muito recente no Brasil, né? Então, toda vez que a gente faz um evento internacional, geralmente a gente vê a diferença não só com relação a outros países, mas com relação, por exemplo, à América Espanhola. Então, acho que é uma coisa que vocês devem pensar um pouquinho também. E não assim, essa coisa que eu falei da novidade, não é que eu não gosto da novidade, eu acho que, né, precisa de novidade, precisa de desafio novo, mas precisa tomar cuidado porque às vezes, né, tem uma frase do Derrida que eu gosto muito, que ele diz assim, né, mudar é preciso e às vezes a gente muda para pior. Eu me chamo Felipe, eu também faço ciências sociais, eu sou egresso, né, já, e eu estou no bacharelado agora.
Aham. Inclusive, eu me orgulho muito por ter feito parte desse início do observatório. E, enfim, vocês trazem debates bastante pertinentes, né? A licenciatura e a educação, coisa que não acontece no nosso departamento, né? A licenciatura é bastante vilipendiada. E eu vou mais para a fala do Matheus, né? Falando sobre PNLD, que eu lembro quando eu peguei a disciplina didática, ele pediu como forma de avaliação para a gente escolher um tema de artigo relacionado à educação, né? Principalmente na nossa área, sociologia. E aí eu escolhi fazer uma análise do livro, não sei se era um dialogando, mas era desse novo livro, que era, eu acho que era o primeiro volume, e o primeiro volume falava sobre trabalho. Inclusive, falando sobre filosofia, eu acho que só tinha uma página específica falando sobre Sócrates, mas assim, eles não conseguiam relacionar nenhum tema filosófico à questão do trabalho. Falando sobre o trabalho, em momento algum, eles utilizaram o termo luta de classe. Tipo, como é que em um livro que é interdisciplinar e a sociologia deveria estar incluída, né, já que era das humanidades, e como é que não usou Marx para falar sobre trabalho, sabe? E a gente pensa, né, como é um projeto, é muito estratégico fazer com que esses alunos, que a maioria fazem classe, né, de filhos, são operários, que não tenham esse pensamento crítico e que não possam se revoltar e que não possam criar um senso, sabe, de democrático. É um governo que não quer mesmo essa construção, né, de uma cidadania e quer manter esse status quo. E é muito triste quando a gente chega no nosso departamento, na nossa grade, e eu acho que acontece aqui, né, como ele já falou, que a gente não consegue dialogar, né, com essas novas propostas. Tipo, a proposta de uma metodologia ativa, por exemplo, no novo ensino médio, que ele traz, né, que isso é muito importante, mas que a gente não traz essa técnica, a gente não pega essa aplicabilidade no nosso próprio departamento. Vocês não ofertam disciplinas com essa perspectiva. Então, é importante, sim, que os centros acadêmicos dialoguem com o conselho, né, para mudar esse quadro, porque da forma que está, assim, não está dando certo, mas nós, enquanto sociedade civil, a gente precisa, sim, sabe, intervir, a gente precisa, sim, cobrar para que haja uma melhora. Como é que acontece o livro didático? Eu não sei se vocês sabem. Algum de vocês sabe como são feitos os livros didáticos? Conhece? Exatamente. Então, assim, vocês têm que entender uma coisa. As editoras que fazem os livros didáticos ganham muito dinheiro. Tá certo? Sei lá, eu me lembro disso, deixa eu ver, 98, acho, 97, 98, a revista Exame lançou um número em que eles diziam que a educação seria o produto mais lucrativo nas próximas décadas. Estou falando de 98, 1998, tá certo? Já tinha muita editora que ganhava muito dinheiro no Brasil com a produção de livros didáticos. Então eu conheci mais de perto umas duas. Eu conheci, por exemplo, a FTD. A FTD, a Globo também tem, porque eles vendem pacotes, entendeu? Eles vendem pacotes de educação, né? Agora já não é mais tanto livro. Agora os produtos que a gente tem são esses produtos tecnológicos, né? Você tem a Google. Então, na verdade, o que vocês têm que entender é o seguinte, não somos nós que fazemos livros didáticos. Eu não sei se o Renato já foi convidado alguma vez para fazer capítulo de livro didático, eu nunca fui. Né? Então, a gente fica na universidade, né? Faz doutorado, dá aula uma vida toda, mas você não é consultado. Por quê? Porque isso daí gera muito dinheiro, tá certo? Então tem um lobby muito grande, né? E uma coisa eu posso te garantir, boa parte desse conteúdo não é pensado por um profissional que está preocupado com educação, e eu diria até mais, que não é nem projeto de governo, porque às vezes a gente tem essa coisa, né, de achar que tem um governo que está... Não é sequer, seria imaginar demais, entendeu? É inteligência demais, entendeu? Não, na verdade, é o mínimo mesmo. Entendeu? O que eles vão colocar ali é o mínimo, porque, em geral, não são pessoas da área. E não são pessoas que têm nenhum problema com o ensino, com a educação, entendeu? Então, em geral, o que você tem é um projeto gráfico, entendeu? De uma editora. Agora não é mais assim, não é mais projeto gráfico. Você tem um pacote, entendeu? De produtos, que inclusive vão envolver computador, vão envolver celular, entendeu? Jogos, né? Agora... Gasta-se muito dinheiro com isso, entendeu?
né? Você vai montar joguinhos na escola, tudo, entendeu? Isso gera muito dinheiro e muito desvio de dinheiro também. E é esse material que chega para a gente. Então, saber um pouquinho como é que funciona a compra desses materiais é legal, porque aí vocês vão ver, olha, não tem nada a ver com a gente. Realmente colabora com o que eu pude analisar em relação ao que vocês falaram. Porque, assim, em relação a alguns livros, eu não lembro assim de cabeça porque foram vários, né? Vários volumes. São 14, né? 6 volumes. Mas tem alguns volumes e livros que, quando aborda a questão do trabalho, muitas vezes não relaciona com a disciplina. Ou seja, tem 4 disciplinas ali e não relaciona. O que é direcionado é o quê? Muitas das vezes, o modelo caminhos para o trabalho. Pode entrar ou na universidade, ou ter um trabalho especializado, ou entrar como é o nome? Trabalho para o jovem aprendiz, muitas das vezes. Não relaciona, não aborda a questão do trabalho sobre Marx, trabalho em Aristóteles. Então, não tem esses elementos presentes nesse livro. Agora, sobre a questão que Pierre complementou, que nesses materiais, né, que eu já vinha conversando muito com o Christian também já vinha me alertando, né, que os 2 livros que eu falei aqui para vocês, o Moderna Plus, ele tem 23 autores, mais 2 só é formado na área de filosofia, 2, na verdade. Uma, que já tem uma experiência certa com a produção de livros didáticos, que é a Maria Lúcia de Aranha, e uma outra só que essa tem informação no mestrado, que é a Cássia Miranda. Só que o que é mais grave, no segundo livro, só tem 3 autores, e nenhum é formado em filosofia. Então, isso já mostra o porquê desses livros não ter certas características da filosofia, como a estética, a lógica e a linguagem. Né? Ela perde muito isso. Dos 14 livros aprovados pelo PNLD, o objeto 2, que é o que a gente chega mais próximo dos modelos antigos de livro, né, que são os livros de conteúdo, apenas 6 tem alguém formado em filosofia, seja no âmbito da graduação ou pós-graduação. Os outros 8 livros que foram aprovados, não tem ninguém de filosofia. O que predomina na formação dos autores e autoras, né, é geografia, é formação em geografia. Aí depois história, sociologia e filosofia. Claro, não estou aqui estabelecendo preconceito, mas pode sinalizar possibilidades de conteúdos filosóficos, digamos assim, não serem expressados da forma mais apropriada do ponto de vista técnico, né? Ou de forma superficial. Ensino menor, que tive contato, tem uma coisa chamada maleta digital, não sei se vocês conhecem, já viram? A maleta digital é uma maleta enorme, pesa mais que eu, cheia de tablet, roteador, uma tecnologia muito bonita. E no colégio menor tem vários livros. Eu nunca vi uma mochila de criança ser mais pesada do que a de um adolescente. É muito livro. E esses livros, boa parte não é usada. E a maleta digital, ela é usada, sei lá, eu estou há 2 anos no colégio, praticamente. Se eu vi alguém lá indo 3 vezes, foi muito. A maleta digital fica parada, o dinheiro, um gasto enorme, com vários tablets para ser passado de sala em sala, uma atividade toda, parado, inutilizado, um simples gasto que poderia ser bem direcionado. Os livros, a mesma coisa. A quantidade de livro que é jogado fora, depois que passa do tempo, é absurdo. E eles, às vezes, exigem que o colégio devolva para a criança. Não, mas a gente já usou esse livro. Não importa, você tem que ficar. Aqui da fala do colega ali, eu lembrei sobre educação comparada. Né? Quando a gente compara a educação entre países ou entre regiões, e eu tenho uma experiência familiar. A minha filha, ela estava no 2º ano aqui no Brasil, foi para Portugal. Ela disse, pai, tive que voltar para o 1º ano. Por quê? Lá a escola analisou o currículo dela, viu, Christian? E disse que teve pouca aula de filosofia. Aí eu disse, me passa aí só a grade curricular. Aí eu fui olhar, 4 aulas semanais de filosofia. 1º e 2º ano. 4 aulas semanais. E ela só tinha uma. Aí eu disse, filha, volte. Ele disse, a escola disse que eu tenho que voltar. Aí ela teve que repetir o 1º ano lá. Entendeu? É só para lembrar. Para você ver como é importante lá. E eles levam muito a sério isso. Né? Uma base sólida, entendeu? Principalmente na área de humanas. Só falando sobre a maleta digital,
que o colega falou aqui. Realmente, lá na escola onde eu trabalho, no Jogurta Barreto, há uma maleta dessas, realmente. E o uso dela é bem raro. Eu já tive a oportunidade de abri-la uma vez, muitos tablets mesmo, né? Carregadores, tal. Porém, vem aquela pergunta que a gente acaba sempre fazendo. Será que os professores vão saber manusear, né, aquela material todo? Será que os alunos eles vão tratar aquilo, vão saber também utilizar nessa escola pública, por exemplo, né? A escola pública em geral, que eu falo, não só lá do bairro. Então tem toda essa ideia. Às vezes tem o aparato, nós temos o equipamento, mas os professores não têm um especialista que vá lá dar uma aula para eles, ensinar como eles devem usar os materiais. Às vezes a tecnologia, até como é cobrada, ela existe na escola. Televisores, computadores, enfim. Mas não há um tratamento adequado para que os professores ensinem corretamente. Vontade há, equipamento, às vezes também há aula na escola, mas acaba nesse entrave aí. E outra coisa que eu ia falar, a questão da motivação dos alunos. Em 2019, eu apresentei um trabalho na Universidade da Paraíba, em que falava justamente dessa ideia da motivação dos alunos de escola pública no ensino de língua, no aprendizado de língua inglesa, que é a minha área, português e inglês. E a gente passa muito por essa ideia, né, de que os alunos não se interessam. Por exemplo, no caso da filosofia, né, que é o caso. Mas os alunos têm interesse, sim. Muitos alunos são interessados, eles gostam da aula de filosofia, eles querem saber mais coisas. No entanto, por conta da grade, por conta de outros motivos aqui que atrapalham, eles não têm o acesso adequado, não têm um professor adequado, não têm uma sala, que as salas lá na escola, por exemplo, foram colocadas ar-condicionado recentemente, que a sala era um calor incrível. Enfim, o ensino de filosofia e o aprendizado, eles passam por muitos problemas e que a gente tem apenas que torcer para que melhore. Né? Eu não sei seu nome, desculpa. Piauí. Você falou sobre você e também ela. Meu nome é Cauã, eu sou graduando em filosofia, aqui da UFES também. Você e ela falaram sobre colocar conteúdos mais abstratos para o ensino médio, conteúdos como lógica, por exemplo. Mas será que no ensino fundamental esses alunos têm uma formação que permitam eles pegar uma grade mais abstrata, uma grade mais complexa? Como, por exemplo, na minha experiência, eu vim do ensino médio e ensino fundamental em transição, que foi entre a grade curricular antiga e a nova. Eu não peguei ensino médio o novo, mas eu peguei integral com a grade antiga. Nisso, a minha escola era das 7 às 4, com a grade antiga, como fosse de estudar de manhã e de tarde em uma escola normal, regular. Eu tive algumas vantagens de participar de pesquisa, de bolsa, essas coisas, mas outros alunos, a maioria da escola, não tinham. E o ensino de filosofia, para mim, como por exemplo, ele foi muito focado em ética e introdução. Introdução, o que é a filosofia, de uma forma bem superficial. Mas, mesmo assim, por conta da pandemia, que tinha aquele ensino médio que era remoto, ficou bem abstrato, um assunto que não é tão abstrato assim. Entender o que é filosofia não é tão abstrato quanto se pareceu naquela época para mim e para meus colegas na sala. Por quê? Porque a formação que nós tivemos do ensino fundamental e do ensino médio remoto foi muito superficial, digamos. Com isso, será que esses alunos do ensino médio, o novo, estão preparados para receber assuntos tão abstratos e complexos com sua formação do ensino fundamental, que eu não sei, mas ainda segue a mesma grade de antigamente, já que no ensino fundamental não temos filosofia, temos sociedade e cultura, que abrange tanto filosofia, sociologia e outras áreas de humanas, que também é muito pouco, porque muitas vezes esse professor de sociedade e cultura não é um professor que estudou nessa área, é um professor que está ali para completar a carga horária. Eu queria saber de você, sua opinião sobre isso. Cauã, então deixa eu explicar, né, primeiro, né, o que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi o seguinte, quer dizer, o que eu disse, né, eu acho que esse argumento de que
a gente deve esperar adiar o máximo possível para ensinar conteúdos abstratos é falacioso, tá certo? Assim como é falacioso que a gente tem que fazer os conteúdos a serem ensinados dependerem do interesse do aluno. Isso também é outra falácia também, tá certo? E fica um pouco bem perto do que você falou mesmo. Quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, entendeu? Ah, mas será que os alunos estão prontos? Não, os alunos não têm que estar prontos. Para isso eles estão na escola. Tá certo? Entendeu? O aluno que vai chegar na escola, ele não tem que estar pronto. Ele vai chegar na escola e ele vai se tornar pronto. Eu acho que uma discussão que a gente devia fazer também é parar de se responsabilizar. Se vocês olharem, se a gente pudesse ouvir a gente falando, os professores ficam todos se responsabilizando pelo insucesso da educação. Na verdade, a gente vive eu gosto mais dessa sociologia um pouco diferente, entendeu? Eu gosto de falar de campo social. A gente vive num campo social, entendeu? Que é propenso ao analfabetismo e analfabetismo funcional. Ou seja, ninguém está interessado que as pessoas saibam de nada. Veja, eu não estou falando de governo, isso não é um projeto de governo, isso é um projeto de sociedade, entendeu? A sociedade brasileira quer se manter estúpida. Aí qual é o problema? O problema é o seguinte, que é claro que não dá para você falar de conteúdos abstratos. Você não vai conseguir discutir números complexos com os alunos, só que boa parte do conteúdo da filosofia contemporânea, inclusive quando você for falar de lógica, vai envolver a questão do número. Entendeu? E você tem que ser capaz de pensar para além da reta real. Você quer aprender filosofia contemporânea ou não? Tem um capítulo importante que vai exigir isso. Inclusive, se você for falar de lógica mesmo, vai envolver isso também. Então, no final das contas, o que o pessoal gosta da filosofia? O pessoal gosta do filósofo ensinando ética, que na verdade não é ética. É educação moral e cívica. Me desculpem. É isso que eles esperam que a gente faça, entendeu? Essa coisa que eles acham que é o complemento da igreja de domingo. Na verdade é isso. O aluno vai aprender filosofia para ter um complemento da igreja de domingo. E aí é claro que você não vai poder discutir tecnologia, é claro que você não vai poder discutir trabalho. Não vai, você não vai poder discutir essas coisas. Ou seja, no final das contas, né, esse pessoal que prepara esses conteúdos, na verdade eles estão preocupados com o quê? Olha, a gente tem que, vamos lá, amansar o gado. Né? O que você tem que fazer é amansar o gado. E parte desse amansar o gado tem a ver com esses conteúdos abstratos. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de um conceito bastante abstrato. Uberização do trabalho. Só que vai envolver compreensão do trabalho e vai envolver você compreender o que aconteceu com os taxistas quando veio a empresa Uber chegou no Brasil. Isso é abstrato pra caramba. Só que atinge todos nós. Uberização do trabalho. O trabalho, por exemplo, trabalho é um conceito, entendeu? O Marx, quando ele falou de trabalho, não existia trabalhador, entendeu? Quando ele falou de trabalho, a gente olhou para um monte de pessoas e falou assim, ó, esses caras são trabalhadores. Era abstrato pra cacete falar de trabalhador. Só que agora não é mais, entendeu? Assim como eu acho que número complexo não é abstrato. É integral, derivada, não é abstrato. Agora você tem que escolher que sociedade você vai ter. Se a gente continuar mantendo essa ideia que a nossa sociedade tem que ser idiota, aí o que a gente vai ficar? Vai ser condenado a ficar dando ética, entendeu? E caindo nessa falácia de que, olha, isso é abstrato demais para os alunos e os alunos não vão se interessar. Eu não acho. Me motivei a falar nessa pergunta do Cauã porque eu concordo com a visão que o professor William falou também. Eu vejo que o papel do professor, em qualquer nível que ele esteja, seja superior, seja nível médio, é colocar o sarrafo lá em cima, assim, para os alunos poderem se desenvolverem e chegarem naquele nível. Então, o que eu procuro fazer nas minhas aulas aqui na universidade, quando trabalhei na escola, é trazer o máximo de conteúdos possível e ver ali na medida daquela turma até quanto eu posso ir com aquela turma. Então, se você pegar, por exemplo, um jovem de 15 anos, 16 anos, eu vejo que é claro que ele tem condição de compreender esses assuntos mais abstratos, mais elevados. A minha filha, por exemplo, tem 7, 8 anos. Eu já consigo falar de assuntos abstratos com ela. Ela faz jogos no celular e ali já tem um certo nível de abstração. Foi falar do ensino de filosofia em Portugal, né? Lá eles realizam Olimpíadas de Filosofia. E se você pegar o nível dos artigos que os alunos escrevem de 15, 16 anos, são um nível muito alto, assim, nível de professor universitário no Brasil. Por quê? Porque eles têm uma formação sólida de filosofia lá. Tem muitos conteúdos, estudam bastante a sério. Então, eu acho que isso depende do professor e depende dos alunos também quererem se motivar a chegar em níveis maiores de compreensão, de
capacidade de leitura, de compreensão, de concentração mental. Eu não me preocupo muito com tecnologia, como foi falado aqui, com essas novidades, ChatGPT, inteligência artificial, porque eu adoto um método mais tradicional, de quadros, giz, falando, olhando para os alunos, forçando eles a enfrentarem os textos, que é algo muito importante a gente compreender. Porque eu não vou competir com uma rede social, com o TikTok, que prende a atenção do aluno ali a cada 15 segundos, que é terrível para a formação aquilo, a gente fica viciado naquilo, a gente tem que combater com estudo, com leitura, forçando nossa concentração mental a ser mais do que 15 segundos, né? Conseguir concentrar num texto ali 30 minutos, 1 hora numa aula. Só a gente estar frequente aqui num ambiente como esse, né? Participando de uma conversa de 2 horas de duração, já é um exercício e tanto nesse sentido, essas habilidades cognitivas que a gente precisa desenvolver para ser um profissional, ser um ser humano melhor. Eu acho que é importante, como foi trazido aqui, né? Fazer essa volta um pouco mais ao essencial, né? O que falta para que o aluno ele tenha capacidade de ter essa capacidade de abstração no ensino médio, que acham que o aluno não tem, por isso não fazem. Então, queria dar um exemplo de Portugal, um exemplo tanto pessoal. Minha mãe é pedagoga da educação infantil. O doutorado dela, ela fez 3 meses, foi doutorado sanduíche, fez 3 meses em Portugal. Ela pegou uma turma de 4 a 5 anos. Os alunos liam jornais com 4 a 5 anos. Então, eles eram habituados a uma leitura do fato e analisar o que estava acontecendo no dia a dia da cidade. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos que lê um jornal, ela claramente vai ter capacidade de chegar aos 15 anos e escrever artigos científicos, porque ela vai ter uma preparação prévia. Aí volta também ao que o Pedro falou, né? O Brasil é um país que não está preparado para isso ainda. Então, é algo mais... É um projeto, na verdade, né, que pretende formar pessoas robôs, né? Operários que vão sair do ensino médio, vão pegar um curso técnico, vão achar uma área e vão trabalhar. É demitida, faz os cursos técnicos, acha outra área, vai trabalhar. Então, acho que a filosofia, o ensino de filosofia no ensino médio é muito mais para tentar trazer uma certa consciência, né, ao aluno, e eu acho que é isso, deveria ser, pelo menos. Boa noite, eu me chamo Rony. Tive um pouco de experiência na educação básica. Desde o ensino fundamental até o EJA. E nessa experiência eu pude perceber que as crianças se interessam mais por filosofia do que os adultos. Porque ela tem um espírito questionador, de descoberta, de interrogações, né, que faz se interessar por temas de filosofia. Teve um colégio que eu trabalhei, no Mosqueiro, que no fundamental as crianças tinham aula de filosofia, né, história da filosofia. E dentro dessa história da filosofia a gente começava com Tales, né, pré-socráticos, sofistas, Platão. E de repente um garoto, ele me para no corredor e começa a conversar comigo, filosofia. E eu fiquei um pouco envergonhado, porque perguntas que ele estava me fazendo que eu não sabia responder. E era do 6º ano, né? Perguntas sobre Platão, sobre Aristóteles, né? Relacionava Platão com o universo, com buracos negros, né? Que me faziam pesquisar. Então, quem me deu mais trabalho na filosofia foram as crianças, né? Elas têm essa habilidade que fazem perguntas muito originais, né? Às vezes os jovens, né, diante de tanta internet, de tanta comunicação, de tanto entretenimento, né, que foge do controle, não acaba mais se interessando. Parece um pouco com aquela ideia, né? Nascemos filósofos, né, e vamos deixando de ser aos poucos, né? Tem coisas que vai preenchendo o lugar dessa perspectiva filosófica. Foi uma experiência assim incrível e também outros professores perceberam que com o ensino de filosofia no fundamental, essas crianças se desenvolveram nas outras disciplinas. Por quê? A filosofia dava o sabor do conhecimento, né? De conhecer. Porque não é somente verificar um conteúdo ou um assunto, né? Mas criar gosto, né? Abrir as perspectivas. Porque muitas ideias acabam sendo prontas, né?
numa caixinha pronta. E a filosofia desmonta tudo isso. A filosofia abre espaço para que a gente pense o novo, para que a gente use a criatividade, para que a gente possa imaginar, né? E elas faziam isso muito bem. Dificuldade com filosofia, no ensino médio eu tive, porque em algum aspecto relacionado a pensamentos cristalizados. Por exemplo, na pandemia, aí o coordenador se preocupava logo com quem? Professor de filosofia e sociologia. Por quê? Vai estar dando aula, os pais vão estar escutando em casa e pode respingar em algum tema polêmico. E eu já fui várias vezes para a coordenação, né? Então, eu já fui várias vezes. Eu fui ontem, até pouco, porque eu fiz um ditado de uma frase na sala de aula, porque meu piloto tinha acabado a tinta. Aí o diretor foi reclamar que teve uma mãe que fez uma queixa que, como o filho dela não sabe escrever, que eu evitasse fazer ditado de palavra dentro da sala de aula. Mas no ensino médio foi fundamental, do 6º ano, de uma escola municipal. Mas no ensino médio, por exemplo, eu tinha um jovem que ele era religioso fanático, né? Não há nada demais em ser religioso, ter fé. Mas ele era fanático. Então, eu dando aula, ele sempre me questionava algumas coisas, né? Aí teve uma vez que eu fui dar aula, caiu logo em Nietzsche. Aí eu falei, vou perder o emprego, vou me complicar. Aí eu falei, mas eu vou arriscar, eu vou dar aqui meu trabalho, eu vou seguir em frente, né? Seguir em frente. Aí quando eu fui abrir o livro mais um pouco, virei a página, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de ver muitos detalhes, quando eu passei a morte de Deus. Pronto, terminei a aula. Quando eu saí, o coordenador me chamou para saber o que foi que aconteceu na aula, né? Aí eu falei, pega o livro didático, aí, né? Que é um tema proposto pelo livro didático que eu não posso pular. E a atividade que eu estou fazendo em sala de aula com Nietzsche é justamente para desconstruir algumas coisas que mais à frente pode prejudicar esse jovem. Imagine ele chegar na faculdade com esse tipo de pensamento fechado. Como é que ele vai conseguir socializar? E aí a gente vai tratando algumas perspectivas. E outra foi a questão de política, né? Aí você vai ver o iluminismo, né? Vai tratar sobre algumas questões, né? Você vai analisar Rousseau, Voltaire, que vai combater intolerâncias, né? Aí você está lá dando aula, aí acaba respingando em uma questão política, que já é melindroso. Mas a gente não pode deixar de ministrar esses conteúdos. É muito complicado. E, assim, foi o que eu percebi. E tem essas disciplinas aí de projeto de vida, né? E isso aí foi uma coisa que Cristian me aconselhou, né? Eu falei, professor, eu não sou formado para projeto de vida. Aí ele virou para mim aqui, dei aula de filosofia. Aí pronto. Eu dei aula de filosofia com projeto de vida e comecei a trabalhar questões ligadas à felicidade, quem sou eu, né? Porque se a pessoa pretende abrir qualquer tipo de coisa, de negócio, sem saber antes se identificar, não vai chegar a lugar nenhum. Aí eu pegava o que é a felicidade, temas filosóficos, adaptava para que pudesse dar aula de projeto de vida, atendia às necessidades do colégio e também acabava utilizando aquela ferramenta que eu tinha, aquela bagagem que eu tinha para essas disciplinas novas, né? Então, foi um pouco da experiência que eu tive. Em outro colégio, também dei aula de filosofia, só que tinha o nome de ética, mas estudava filosofia, e acabou que acontecendo a mesma coisa em relação aos jovens, né? Eles ficavam muito curiosos, né? E acabava tendo sempre uma perspectiva maior do que a do adulto que estava acomodado, estava na sua ilha, né? Então, filosofia para criança no fundamental, como professor que praticou, cai bem. Eu só queria retomar o que os professores falaram em relação a o aluno estar preparado, que eu acho
problemático a gente colocar o aluno nessa posição de, por exemplo, de coitado, né? A gente coloca muito o aluno nessa posição de coitado e esquece que por trás daquele aluno tem uma história e que não é porque ele tem 14, 15 anos que ele não tem uma bagagem de tentar associar as coisas. Por exemplo, teve uma aluna do primeiro ano que eu estava ensinando que ela associou os tipos de dominação com o Instagram. E eu achei aquilo fantástico, né? Porque ela acabou de sair do ensino fundamental e aí quando a gente coloca esse aluno nesse espaço de coitado, de que não consegue associar algumas coisas, a gente acaba tirando a capacidade dele e adequando a uma coisa que, no fundo, ele conseguiria chegar naquele nível. A mesma coisa acontece na graduação, quando a gente, aluno de graduação, começa a reclamar falando: ah, não, essa carga de leitura é muito chata, a gente não consegue dar conta, mas se a gente reduzir o que já é reduzido, a gente, no fundo, fica sem nada. Então, no fundo, é importante a gente, por exemplo, passar por alguns autores tradicionais que parece que não faz sentido, mas faz sentido, porque a gente precisa dessa base, precisa tirar o aluno dessa posição de coitado também. O professor Renato deve estar já enjoado de ouvir isso. Mas assim, eu morava na favela do Jaqueline, em São Paulo, mortalidade alta, violentíssima, trabalhava na construção civil. Eu era um aluno desse aí, entendeu? Que a depender de como a escola me entendia, eu não aprenderia nada, entendeu? Eu ia fazer curso profissionalizante, que eu já tinha feito ajustagem mecânica já, né? Quando tinha 14 anos. Veja, mas que sentido tem, entendeu? Eu lembro, quando eu entrei na universidade, eu era analfabeto funcional, eu percebi logo de cara. De fato, eu não sabia ler, não sabia escrever. Entendeu? E eu acho que essa é a realidade da maior parte dos brasileiros que entram na universidade. Tá certo? Você entendeu? Não tem nenhum problema. O importante é que a gente perceba isso. Aí o que acontece? O que eu ia fazer na universidade? Eu ia fazer um curso profissionalizante? Claro que eu queria literatura da boa, entendeu? Eu fui fazer grego, fui fazer latim. Eu levei 8 anos para fazer a graduação. 8 anos. Precisei de 8 anos para me livrar desse analfabetismo funcional. Só que quando eu terminei, eu já tinha visto integral, já tinha visto derivada, entendeu? Tinha feito grego 1 e 2, tinha lido o Homero, entendeu? Tinha lido Aristóteles, tinha feito literatura brasileira. Então, assim, depois de 8 anos, aí eu entendia todas essas coisas abstratas, entendeu? Porque, para mim, pareciam abstratas demais. Eu lembro, a primeira aula que eu assisti da Marilena Chauí, eu falei, que país é esse que essa mulher vive, entendeu? É uma extraterrestre. Ela colocava frase em grego, sabe? Citava bibliografia em alemão. Eu falava, meu, que lugar é esse de maluco, entendeu? Parecia um lugar de gente doida. Aí fui assistir aula de antiga, mesma coisa. Fui assistir aula de medieval, um monte de coisa em latim. Eu falava, que lugar é esse? E eu sempre vivi na favela. A favela do Jaqueline é do lado da USP. Eu nunca tinha entrado na USP na minha vida. Eu entrei no dia do vestibular. E, claro, passado alguns meses, estava lá assistindo aula. Aquelas aulas, sabe? Aquelas salas enormes. E o conteúdo era totalmente abstrato. Eu juro, no primeiro semestre eu não fazia a menor ideia do que eles estavam falando. Sabe assim, eu assisti várias aulas e falei, meu, do que eles estão falando? Entendeu? Eu não conseguia entender. Agora, depois de 8 anos, eu entendi. Hoje, por exemplo, eu posso falar de uberização do trabalho. Tive aula de Marx, entendeu? Tive Sociologia 1, Política 1. Então, não dá. Nós, eu acho assim, né? Nós brasileiros, o que a gente merece é educação de qualidade. Vai doer, entendeu? Vai doer um pouquinho. Mas se não for para isso, o que você vai fazer? Entendeu? Se não for para ter educação de qualidade, você vai fazer o quê? Vai ficar falando do mesmo, né? Vai assistir aula com, sei lá, com a Xuxa, com a Maria Brega, com essa galera toda, porque são eles que dão aula no nosso lugar. Entendeu? Eu acho que esse é o problema do nosso campo social. As pessoas não vêm aqui perguntar as coisas pra gente, né? Vão perguntar pra Xuxa. E aí, Xuxa, o que você acha do conteúdo de filosofia esse ano? Não é pra nós que eles perguntam. E aí o que acontece? Gera essa imbecilidade toda. Todo mundo imbecil. Nós vamos fazer um sorteio, na verdade 2 sorteios, que é um livro, o Ensino de Sociologia e de Filosofia Escolar, que na verdade é uma coletânea, são 4 textos voltados para o ensino da sociologia e 4 textos voltados para o ensino da filosofia, e tem um prêmio surpresa.
Que é o prêmio surpresa. O Piauí já sabe qual é o prêmio surpresa, pelo sorriso dele. Vou começar pelo prêmio surpresa. Piauí, você que está aí ansioso, cite o número de 1 a 54. De 1 a 54, 17. Vamos ver se essa pessoa está aqui. A pessoa não está aqui. Não veio, na verdade. De outro? 31. Matheus Gabriel. O prêmio surpresa. É o prêmio surpresa. É o prêmio surpresa. Tira foto, tira foto, tira foto. O segundo livro. Piauí, mais uma vez aí, por favor. De 1 a 54. 26. Cauã de Jesus Santos. Foi embora. 21. Truco, né? Eu. Isso. Não, tá aqui o VAR para testar que não teve marmelada. Aqui, olha. Thank you.